Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Olá, família Santa Teresa, tudo bem com vocês? Espero e rezo para que, com a graça de Deus, tudo esteja correndo bem na medida do possível, muito embora vivamos os tempos difíceis da pandemia, a certeza de que Deus caminha conosco, de que Deus é nosso companheiro, de que Jesus Cristo carregando a cruz é nosso companheiro nesta verdadeira via sacra que nós atravessamos, Jesus carregando a cruz à nossa frente, nós carregando a nossa própria cruz. Estas certezas fazem desta travessia, dão a esta travessia um caráter menos dramático e nós percebemos que, de fato, o peso de Jesus é leve, ou então, carregar o peso com Jesus se torna bem mais leve. Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs, hoje, quinta-feira, dia 11 de fevereiro de 2021, memória litúrgica de Nossa Senhora de Lourdes, Dia Mundial do Enfermo. Na TV Terê, hoje é dia de Lectio Divina, leitura orante da Bíblia, momento no qual nós nos aprofundamos na palavra de Deus. Para a Lectio Divina de hoje, a proposta é o texto que está, trecho da Sagrada Escritura que está no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos de 46 a 52. Vocês não estranhem nesta avisada que eu faço aqui para a minha direita, acima, é porque eu estou com o texto na tela do computador. Então, se de vez em quando olhar para a tela do computador, vocês já sabem que é por causa disso. Muito bem, então, de novo, o texto de Marcos 10, versículos de 46 a 52, é o trecho bíblico conhecido como a cura do cego Bartimeu. Antes de mergulharmos no texto, vamos pedir ao Espírito Santo, que inspirou os autores da Sagrada Escritura, que ele também nos inspire e nos ajude, nos oriente nesta experiência da Lectio Divina. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O primeiro movimento da Lectio Divina, o primeiro degrau da Lectio Divina é sempre a leitura, o nosso primeiro contato com o texto. É isso que nós vamos fazer agora, por meio da proclamação deste Santo Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, chegaram Jesus, os discípulos e uma grande multidão à cidade de Jericó. Jesus saiu de Jericó junto com seus discípulos e aquela multidão. Na beira do caminho, havia um cego que se chamava Bartimeu, ou seja, filho de Timeu. Ele estava sentado à beira do caminho que ia para a cidade de Jericó e pedia esmolas. Quando aquele cego ouviu dizer que era Jesus de Nazaré que estava passando, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos o repreenderam e mandaram que ficasse calado. Mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tenha piedade de mim. Então Jesus parou e disse: Chamem o cego. Eles chamaram o cego, dizendo: Coragem, levante-se, porque Jesus está chamando você.
Na mesma hora, o cego largou o seu manto, deu um pulo e foi em direção a Jesus. Então Jesus perguntou a ele: O que você quer que eu faça em seu favor? O cego respondeu a Jesus: Mestre, eu quero ver de novo. Jesus disse a ele: Pode ir, a sua fé te curou. Naquela mesma hora, o cego começou a ver de novo e seguia Jesus pelo caminho. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Mais uma vez, vamos agora fazer uma leitura corrida do texto segundo a tradução da Bíblia Pastoral. Chegaram a Jericó, Jesus saiu de Jericó junto com seus discípulos e uma grande multidão. Na beira do caminho havia um cego que se chamava Bartimeu, filho de Timeu, e que estava sentado pedindo esmolas. Quando ouviu dizer que era Jesus de Nazaré que estava passando, o cego começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos o repreenderam e mandaram que ficasse quieto, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e disse: Chamem o cego. Eles chamaram o cego e disseram: Coragem, levante-se, porque Jesus está chamando você. O cego então largou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: O que você quer que eu faça? O cego respondeu: Mestre, eu quero ver de novo. Jesus então disse a ele: Pode ir, a sua fé te curou. No mesmo instante, o cego começou a ver de novo e seguia Jesus pelo caminho. Bom, acabamos de ler o texto. Vamos tentar perceber um pouco o contexto, o que está acontecendo, né? Quais são as realidades que movem as ações que aparecem nesse texto. Já de início, o texto diz que eles estavam na cidade de Jericó. Neste momento do Evangelho, Jesus está fazendo com os seus discípulos, diríamos assim, a última caminhada para Jerusalém. Jesus se dirige para o confronto final com as autoridades políticas, religiosas, com todo o povo da cidade de Jerusalém. Esta caminhada levará Nosso Senhor ao julgamento, à prisão, à tortura, à morte de cruz e, claro, à ressurreição. Jericó é a última parada antes de Jerusalém. Uma cidade, na verdade, que fica próxima, relativamente, né, próxima de Jerusalém. No que diz respeito aos discípulos, Jesus Cristo, que não engana ninguém, já está iluminando a consciência dos discípulos a respeito desta viagem e do que vai acontecer quando eles chegarem em Jerusalém. Jesus já fez o anúncio da paixão para os seus discípulos e esse anúncio, é claro, não foi recebido de maneira muito, diríamos, alegre pelos discípulos. Na verdade, o anúncio da paixão é como um banho de água fria para os discípulos que estão preocupados com outras realidades, né? Tendo Jesus como um Messias, como um rei, como um conquistador segundo os critérios humanos, os discípulos não querem saber de cruz, de sofrimento, é, de morte. Então eles se adiantam, né, em procurar os primeiros lugares, quem é o mais importante, começam a questionar é, o segmento de Jesus, o próprio Pedro, no início do capítulo 10, quase que como exigindo uma retribuição, não é? Diz a Jesus: Nós deixamos tudo e te seguimos, o que vamos receber em retribuição? Então, esse é o clima, não é? Que se estabelece entre os discípulos também, né? Com aquela
multidão que ao pouco vai percebendo que a proposta de Jesus não dialoga, não está em harmonia, né, com as expectativas do povo, e tudo isso vai levando necessariamente, né, um afastamento da pessoa de Jesus até o ponto em que no alto do Monte Calvário estão apenas a Virgem Maria, João Evangelista e algumas mulheres, né? Todo aquele grupo, inclusive grupo dos discípulos mais próximos de Jesus, o abandona. Então estamos no meio desse processo, né? Aqui no, no, neste trecho do Evangelho que nós escolhemos para a Lectio Divina de hoje, né? Esse processo está em curso, o processo da apresentação escandalosa, desmotivadora da realidade da cruz. É isso que Jesus está fazendo. E chegaram a Jericó, estão saindo de Jericó, prosseguindo o caminho para Jerusalém, onde, repito, Jesus então travará a sua última batalha que o levará de novo, né, ao sofrimento, à morte de cruz e à ressurreição. Esse é então o contexto. Agora eu lhes convido a uma meditação mais próxima do texto. E para isto, eu proponho 3 realidades que estão presentes no texto. A primeira destas realidades diz respeito à insistência do cego Bartimeu. Nós ouvimos na leitura. Timeu, ou melhor, Bartimeu, o nome Bartimeu, como o evangelista São Marcos nos informa, né, significa filho de Timeu. Bar, em hebraico, é justamente filho, né, Bar Timeu, filho de Timeu. Então, o cego, depois de ficar sabendo que é Jesus, quem vem passando por ali, começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. É interessante perceber, não é, que Bartimeu significa filho de Timeu em hebraico. E sabe como que a gente diz filho de Davi em hebraico? Bar David. Então Bartimeu chama por Bar David, quase que estabelecendo, né, já desde um primeiro momento, né, uma aproximação, uma semelhança, né? É o filho de Timeu chamando o filho de Davi. Essa é a aproximação, não é, que Bartimeu, no seu grito, deseja realizar com Jesus, entre ele e Jesus. E não deixa de ser, no mínimo, intrigante a reação do povo que está seguindo Jesus, dos discípulos e de todo aquele povo que está seguindo Jesus, que certamente ouviu a pregação de Jesus, que tem um mínimo de conhecimento da proposta de Jesus, e a reação, repito, é intrigante, para não dizer escandalosa, não é? O povo pede para que o cego se cale, cale a sua boca. É interessante perceber que é uma reação que acontece muitas vezes quando as pessoas se acham no direito, não é, de colocar, né, os mais vulneráveis, os menores, os mais pobres no lugar supostamente, não é, reservado a eles. Fiquem aí, esse é o lugar de vocês. Já não está pedindo esmola? Tá bom. Já não está recebendo auxílio? Tá bom. Não precisa ficar gritando. E ademais, quem está aqui conosco é um mestre, é uma pessoa importante. Alguém que não deve e nem será incomodado por qualquer um. Esse tipo de comportamento, e principalmente vindo do coração, da mente, da boca, de muitos cristãos, infelizmente tem calado a voz dos mais pobres, dos mais vulneráveis, para que
exijam, né, vida, dignidade, justiça. E muitas vezes, quando este comportamento é da parte dos cristãos, vem da parte dos cristãos, o comportamento faz com que os mais pobres desanimem até mesmo de Deus. Sim, porque eles pensam assim: se estas pessoas que estão tão próximas de Deus pedem que eu cale a boca, então é sinal que Deus me abandonou mesmo. É sinal que Deus não quer saber de mim. Então percebam, meus irmãos e minhas irmãs, que os efeitos prejudiciais deste tipo de comportamento são muito grandes. São efeitos demoníacos. Calar a voz dos pobres é afastá-los de Deus, é impedir que a ação salvadora de Deus se realize no mundo. Então, esse é o primeiro aspecto que eu gostaria de ressaltar no texto e que desde já não serve como uma advertência, um apelo do Evangelho para as nossas vidas. Depois, o segundo aspecto diz respeito à reação de Bartimeu à censura que aquele povo lhe faz. Era de se esperar que ele calasse a boca, né? Porque estão mandando que ele fique quieto, mas ele continua gritando ainda mais forte. Né? O versículo 48 nos informa, né, de maneira categórica, mas ele, Bartimeu, gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Bartimeu não se cala. A perseverança deste cego é admirável. A situação é difícil, é complicada. Pedem que ele se cale, mas ele grita ainda mais forte. Que testemunho bonito, né? Luminoso, motivador para estes tempos difíceis que nós estamos atravessando. São tantas as realidades nestes tempos que querem diminuir a nossa esperança, minar as nossas forças, calar a nossa voz, inclusive a voz que dirigimos a Deus, as nossas súplicas. Quanta gente já desanimou de rezar, quanta gente já desanimou é, de seguir, não é, as práticas, as boas práticas, os chamados protocolos, não é, de segurança sanitária, o uso da máscara, o álcool em gel, o distanciamento, evitar aglomerações. Muitas pessoas já cansaram disso, acham que tudo isso é besteira. Né? Então, esta perseverança de Bartimeu, repito, né, é um testemunho muito forte e que deve sim nos animar, nos motivar, não apenas neste tempo difícil da pandemia, mas em todos os tempos difíceis de nossas vidas. A perseverança, a coragem do cego Bartimeu, né, ele que redobra as forças para gritar mais forte, tudo isso deve nos animar, sem dúvida nenhuma, para que nós também, em momentos difíceis como estes, e de novo, né, em todos os momentos difíceis de nossas vidas, recobremos as nossas forças e gritemos ainda mais forte, né? Gritemos para Deus, gritemos para os outros, para o mundo, quando isso for necessário, que temos sim o direito, não é, de pedir a misericórdia de Deus, de implorar a misericórdia de Deus, de pedirmos o socorro, né, de solicitarmos o socorro daqueles que têm o dever de nos socorrer, né, dever por causa de seu ofício e dever de caridade também, e que ninguém tem o direito de calar as nossas vozes. Finalmente, a terceira realidade deste evangelho que eu gostaria de ressaltar é a pergunta que Jesus faz ao cego: O que você quer que eu faça? Uma pergunta, no mínimo, desnecessária. Não sei se vocês percebem, porque Bartimeu é cego. Conhece a fama de Jesus como profeta, no qual a ação de Deus se realiza de modo sobrenatural. Bartimeu certamente havia dito que Jesus realizava curas milagrosas, sobrenaturais, e Jesus também sabia disso.
O cego não está pedindo um autógrafo, né? Jesus, filho de Davi, me dá um autógrafo. Não é esse o grito do cego. O grito é: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim, tem pena de mim. Então, não está clara. O cego quer ser curado de sua cegueira. E mesmo assim, Jesus pergunta: o que você quer que eu faça? Né? A resposta do cego revela uma obviedade: Senhor, eu quero ver de novo. É por isso que eu estou gritando. E Jesus sabe disso, o cego sabe também. Todas as pessoas que estão ali à volta sabem disso também. Então, por que Jesus faz a pergunta? A pergunta de Jesus é uma pergunta feita à consciência de Bartimeu. É como se Jesus perguntasse: você tem consciência do que você está pedindo? Tem consciência que a sua cura terá consequências? A partir do momento em que você for curado da sua cegueira, você deve sair desse caminho. Ou melhor, deve sair da beira do caminho. Explico melhor, né? Deve sair da beira do caminho. Deve deixar de pedir esmolas. Deve sair desta dependência e mirar, né, o caminho da dependência. Ou melhor, da independência. Pelo menos no sentido, no aspecto financeiro, eu diria, não é? De caminhar com as próprias pernas, de cuidar da própria vida, de não depender tanto dos outros, das esmolas. Enfim, é uma recondução daquele cego a um patamar de dignidade, né, um pouco mais elevado e um pouco mais verdadeiro. Não estou aqui dizendo que os cegos e os mendigos sejam pessoas indignas, pelo amor de Deus, espero que isso fique bastante claro. Mas o que eu estou querendo ressaltar aqui é que a cura da cegueira, assim como, por exemplo, né, a cura da lepra, no próximo domingo, vamos ouvir no Evangelho, né, a cura de um leproso, né, isso no sexto domingo do tempo comum. Então, todas essas curas conferem às pessoas que são curadas um grau de dignidade mais elevado. Isso é um fato. Não é? Então, Jesus pergunta o que você quer que eu faça por você, como que chamando o cego a essa tomada de consciência. Faz lembrar aquele ditado, não é? Que diz o seguinte, né? Tenha muito cuidado com aquilo que você pede a Deus, porque Ele pode te atender. Tenha muito cuidado com aquilo que você pede a Deus, porque Ele pode te atender, viu? E uma vez que Deus atenda às nossas súplicas, é, a sua graça derramada em nossas vidas também nos responsabiliza. Sejam misericordiosos como Deus é misericordioso. Bartimeu pediu a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus foi derramada na vida dele pela ação de Jesus. Então agora ele é chamado a ser também misericordioso. E é o que nós podemos supor, né, que tenha acontecido por aquilo que nos informam as últimas palavras do trecho do Evangelho de hoje. Né? Depois de ser curado, depois de começar a ver de novo, o cego seguia Jesus pelo caminho. Tornou-se discípulo. Aquele que era cego tornou-se discípulo. Então, este trecho do Evangelho, né, de maneira simbólica, nos apresenta um itinerário daquele que deseja tornar-se verdadeiramente discípulo, daquela que deseja tornar-se verdadeiramente discípula de Jesus. Né? De novo, de forma simbólica, aquilo que Jesus realizou em Bartimeu, nós esperamos que a graça de Deus realize também em nós, libertando-nos de todas as nossas cegueiras, da nossa insensibilidade para com aqueles que mais precisam, que pelo contrário, né, possamos ajudá-las, né? A multidão, depois de ser, depois que Jesus ordena, né, a esta multidão chamem o cego, né, o comportamento daquele povo muda e se aproxima, esse povo se aproxima do cego, pedindo que
o cego tenha coragem, Jesus está chamando. Né? Então, aquela multidão que num primeiro momento tenta afastar-se do cego, agora se aproxima. Por isso que eu disse, né? É o itinerário de quem se torna discípulo de Jesus. O cego começa a segui-lo e a multidão se aproxima do cego. Né? Isso é conversão. Pedimos a Jesus que realize isso também nas nossas vidas. Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs, partindo para o final dessa experiência da leitura orante da Bíblia, vamos elevar a Deus nossa oração, vamos elevar a Jesus, nosso Mestre, a nossa oração. Mestre Jesus, somos tantos os que te seguimos, mas muitas vezes temos medo, ficamos entediados, nós nos cansamos, porque temos a pretensão de muita segurança, honra, comodidade, conforto. O que nos preocupa é evitar todo e qualquer problema. Queremos permanecer tranquilos e te seguir somente na aparência. Mestre Jesus, vinde em nosso socorro. Mestre Jesus, julgamos honrar-te, respeitar-te, repreendendo quem não dança conforme a nossa música, quem faz perguntas indiscretas. Incomoda-nos o grito de quem quer ser socorrido, de quem deseja sair da marginalização, de quem não quer viver mais como mendigo. Mestre Jesus, venha em nosso socorro. Mestre Jesus, com um gesto e uma palavra, transformaste aquela situação, mudaste o coração das pessoas e deste coragem a Bartimeu. Derrubaste a falsa religiosidade e reconheceste a dignidade daquele filho de Timeu. Mestre Jesus, vinde em nosso socorro. Mestre Jesus, há tanto tempo somos discípulos teus, mas muitas vezes nos isolamos sob os mantos dos nossos formalismos e nossos costumes muitas vezes tão preguiçosos e tão cômodos. Não raro não sabemos escutar-nos uns aos outros, desabafar nosso sofrimento, nem acolher o sofrimento dos outros. Não sabemos viver de fé. Mestre Jesus, vinde em nosso socorro. Senhor Jesus, nosso Mestre, queremos seguir-te com olhos novos, livres da cegueira de todo peso e pretensão. Queremos ser generosos, solidários, atentos à tua palavra, mas atentos também ao grito de quem busca uma nova dignidade e nos desafia a um novo jeito de viver a solidariedade cristã. Ó Mestre Jesus, vinde em nosso socorro. Amém. Muito obrigado por me acompanhar nessa experiência da leitura orante da Bíblia. Rezo a Deus de fato que este breve momento de reflexão, de meditação, de oração sobre a palavra de Deus ilumine a sua vida e te converta cada vez mais ao Evangelho e ao seguimento sincero e cada vez mais profundo de nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique em paz, cuide-se e que Jesus sempre te acompanhe. Graças a Deus.